Animes de romance. Existem vários por aí. Spy X Family, My Dearest of Darling, Nagatoro-san, enfim, vários. Todos sempre focados na vida diária dos personagens e em seus relacionamentos. Além de uma boa parte também ser bem focado pro lado do humor. E o anime de hoje também não é diferente. Kaguya-sama Love is War. Um anime de romance e comédia que, pra falar a verdade, é bem conhecido. Ele conta a história de um garoto e uma garota, que na verdade são bem apaixonados um pelo outro. Mas nenhum dos dois quer admitir isso, e então um sempre fica tentando arrumar situações pro outro confessar o que sente. O que nunca dá certo por várias razões diferentes. E isso se arrasta por 3 temporadas, de puro cu doce entre esses dois. Mas enfim, esse não é o foco do vídeo de hoje. O que eu quero falar hoje é algo que na verdade me pegou bem de surpresa, justamente por ser algo mais sério em um anime tão meigo e leve na maior parte do tempo. Mas enfim, meu nome é Six e hoje eu quero falar sobre Yui Ishigami, o personagem que mais me surpreendeu em um anime. Mas antes de começar a análise sobre esse personagem, eu acho que é bom deixar bem claro que vai ter spoilers até a segunda temporada do anime. Por isso, se você não viu até essa parte ainda e não quer ser spoilado, bota aqui quando eu terminar, ou sei lá. Enfim, aviso dado, agora vamos pra análise. Yui Ishigami é um estudante do primeiro ano do ensino médio na Shushin Academy e é o tesoureiro do conselho estudantil. Ele foi convidado pelo próprio presidente Shirogane pelas suas habilidades com o processamento de dados e tudo mais. Ele prefere trabalhar em casa e só vai ao conselho quando tem reuniões importantes. Durante o anime ele tem alguns momentos bem questionáveis e é bem ruim quando precisa interagir socialmente com alguém. Ele também tende a invejar as pessoas que são mais felizes do que ele, seja por terem namorados ou simplesmente por serem populares. E para resumir, o Ishigami é um incel, introvertido, frustrado, inconveniente e até meio pervertido, às vezes. Mesmo assim, ele não é bem uma má pessoa. Na verdade, ele tem uma boa relação com todo mundo do conselho estudantil, mesmo que não pareça no começo. Ninguém vê ele com maus olhos, pelo menos não genuinamente. Mas entre todas essas pessoas, a relação dele com o presidente Shirogane parece a mais forte. Eles parecem bem amigos, e não é raro você ver os dois saindo juntos ou só trocando uma ideia por aí. Na verdade, o presidente pode até ser o único amigo que o Ishigami tem. E eu não digo isso por acaso. Na verdade, existia um motivo bem plausível para se assumir algo assim. Ok, pra falar a verdade, as relações do Ishigami fora do conselho estudantil são um pouco diferentes. O Ishigami meio que tem uma reputação ruim, e as pessoas parecem genuinamente odiar ele. Isso faz com que ele pareça bem solitário às vezes. Eu sei que ele não é bem um exemplo de ser humano, e na verdade ele passa bem longe disso, mas esses rumores e comentários meio que parecem maldosos demais, sabe? Além de serem bem recorrentes. Sempre deu a entender no anime que tinha outro motivo pra isso. Algo que aconteceu no passado. Mas enfim, acho que já deu pra perceber que o Ishigami não é um cara muito popular. Na verdade, ele é bem tímido. Como eu disse, ele é um introvertido. Isso meio que é algo que incomoda ele. Já faz algum tempo que ele mostra vontade de melhorar esses aspectos, de ser uma pessoa mais proativa e esforçada. Por isso, ele entra na equipe de torcida meio que como uma forma de tentar ser mais popular e menos tímido. A primeira impressão que ele teve da equipe não foi bem das melhores. Ele sentia que foi meio que um erro dele e que eles eram de mundos muito diferentes. Mas com o passar do tempo, ele começou a notar o quanto aquelas pessoas eram genuínas e gentis com ele. E meio que ele acabou se sentindo acolhido por aquele grupo. Mas ele ainda se sentia um pouco incomodado pelos rumores que passavam pela escola. Mesmo assim, ele não desistiu, ele realmente queria mudar. E por isso, ele continuou com o time de torcida até o dia do tal festival que foi tão hypado no anime. No começo do festival, ele ainda estava meio inseguro quanto ao que iam pensar dele, mas com o desenvolver do festival, ele começou a genuinamente se divertir com a galera, de um jeito que ele nunca tinha se divertido antes. Ele começou a sentir que estava conseguindo melhorar, deixando esses rumores no passado e fazendo novos amigos. Mas se desvincular do passado nem sempre é tão fácil assim. Mas o que exatamente é esse passado? O que aconteceu de tão grave para as pessoas não deixarem ele em paz até hoje sobre isso? E por que isso afeta tanto o Ishigami?
Bom, eu acho que a melhor forma de tentar se entender essa história é passar por tudo que aconteceu e parar em certos pontos para tentar entender o que exatamente estava acontecendo na cabeça do Ishigami. Enfim, vamos lá. Tudo aconteceu no fundamental. O Ishigami já não era o cara mais popular nesse tempo, mas mesmo assim, uma garota insistia em falar com ele. Eles não eram muito próximos e nenhum dos dois tinham sentimentos românticos pelo outro. Na verdade, o Ishigami diz que só havia com uma boa pessoa. Nada mais do que isso. Enfim, essa garota se chamava Otomo. Otomo tinha um namorado, e eles pareciam felizes juntos. Até o Ishigami, que já era um pequeno incelzinho, desejava que os dois fossem felizes. Mas isso ia mudar em um certo dia. Um dia, o Ishigami pegou o namorado da Otomo, conversando com alguém. E isso não seria nada demais, se não fosse o que aconteceu quando o Ishigami perguntou quem era. O nosso menino aqui, que eu vou chamar de Pequeno Kira, acabou agindo de uma forma um tanto quanto suspeita. O Ishigami, quando era menor, tinha um grande senso de justiça e achava injusto que uma pessoa boa como a Otomo se machucasse. Então, mesmo que ele nem fosse tão próximo assim da menina, ele começou uma investigação, sozinho. Bom, parece que ele achou alguma coisa bem feia, porque o nosso pequeno Kirazinho ficou completamente desesperado. Então, pra sair dessa situação, a primeira coisa que o moleque faz é simplesmente oferecer a própria namorada pro Ishigami. Simplesmente porque ele pensou que isso ia calar o Ishigami. Mas meio que acabou saindo pela culatra, porque, como eu disse, o Ishigami não se interessava por ela dessa forma. Ele só achava aquilo injusto. Então, não é surpreendente que o Ishigami tenha perdido a cabeça ouvindo uma coisa dessas. Ele ficou tão puto que ele começou a espancar o Kirazinho. E isso causa uma grande confusão. Mas o Ishigami nem ligava. Naquele momento, ele tava fora de si. E bom, depois de apanhar bastante, o Thomas Shelby do Peaky Blinders aqui começa a colocar seu plano em prática. Primeiro, ele ameaça fazer algo com a Otomo se o Ishigami não parasse de espancar o rostinho dele. E depois ele faz um puta show sobre como o Ishigami é um stalker e como ele nunca vai conseguir o amor da Otomo com violência daquele jeito. Sim, tudo isso depois de tomar uma sova. E bom, isso deixa o Ishigami em uma situação difícil. Pensa só, se naquele momento ele tenta explicar os podres do moleque, o moleque não ia ter mais nada pra ele. E por isso ele provavelmente ia tentar levar o Otomo junto com ele, acabando com todo o objetivo do Ishigami de evitar que a garota se machucasse. Além de que, depois do que aquele moleque disse, a opinião daquelas pessoas obviamente estava contra o Ishigami. Pra falar a verdade, no momento em que ele bateu no namorado da Otomo, não tinha como ele chegar no objetivo que ele impôs. No final, para aquelas pessoas, ele era o louco daquela situação. E ele simplesmente não podia provar o contrário. O Ishigami foi suspenso depois disso. Ele teve que fazer várias lições de casa nesse tempo. Além de ter que escrever uma carta de desculpas pro Kira, fio e calculista. Para terminar, os boatos sobre o que aconteceu se espalharam pela escola. O Ishigami começou a refletir sobre aquele dia e como ele chegou naquela situação. Ele começou a dizer pra si mesmo que, no final das contas, ele era o único culpado daquela situação. Ele que saiu do caminho dele pra ajudar alguém que ele mal conhecia. Tudo por uma vontade prepotente de fazer justiça. Se ele não tivesse feito nada daquilo, tudo estaria bem com ele. Então, no final, o bullying, as broncas, os rumores, tudo não passava de consequências do erro dele. Ele tinha que aceitar que, naquela situação, o louco era ele. Mas mesmo que ele tentasse dizer isso pra ele mesmo, dentro dele tinha algo que ele não podia evitar. Mesmo que fosse infantil e mesmo que fosse prepotente, ele não podia deixar o seu senso de justiça de lado. Ele não podia se desculpar com alguém tão nojento quanto o namorado da Otomo. E quando ele ouviu isso aqui do professor responsável, foi a gota d'água pra ele. Isso era injusto. Ele perdeu tudo por alguém que nem agradeceu ele. E o traidor era o cara legal. Ele começou a escrever uma acusação. Ele ia contar tudo. Tudo que ele viu. Mesmo que isso pudesse ter efeitos negativos em relação ao Otomo. Ele já nem ligava mais. Ele só começou a escrever e reescrever. Isso por meses. Em completo isolamento. Ele tentou e tentou. E no final, não saiu nada. Ele não conseguiu se levar a escrever aquilo. No final,
Eu acho que o Ishigami foi freado pelo próprio senso de justiça, que ele nunca deixou. Ele nunca conseguiu fazer nada sobre a traição, porque ele sempre manteve a garota na cabeça. Mesmo que eles nem fossem tão próximos, ou que ela nunca tenha agradecido ele. Mesmo que ele tivesse que sacrificar não só toda a imagem social que ele tinha, como também sua autoestima e autoconfiança. Ele nunca seria capaz de machucar uma boa pessoa, como ele dizia. Ele se encheu de dúvidas e conflitos internos. E por isso nunca conseguiu terminar a carta. E como resultado, também nunca conseguiu voltar à escola. Nossa história poderia acabar aqui, com o Ishigami paranoico e conflituoso. Mas não foi bem isso que aconteceu. Miyuki Shirogane, presidente do conselho estudantil e melhor aluno da escola. Ele pode ter um olhar ameaçador e às vezes pode até parecer arrogante. Mas esse cara, na verdade, é muito gentil, assim como o Ishigami. Essa gentileza é o que faz com que ele, um dia, do nada, simplesmente apareceu na porta do Ishigami, que obviamente ficou bem confuso, porque ele nunca tinha visto aquele cara na vida dele. Mas mesmo assim, o presidente só ignorou aquela situação e começou a falar. Ponto por ponto, ele expôs cada parte da história do Ishigami. Tudo que ele não podia falar pra ninguém. Seus sofrimentos, seus motivos, tudo. Não só isso, como também explicou que a Otomo tinha se separado do namorado poucos dias depois do ocorrido. E tava super bem em outra escola. Provavelmente o pequeno Kira ficou com medo depois que o Ishigami, mesmo suspenso, nunca pediu desculpa. Imagina ter acabado com a vida de alguém que sabe de podres que podem acabar com a sua também. Ficar com medo é compreensível. Em só um momento, o presidente Shirogane não só mostrou que entendia o lado do Ishigami nessa história, como também mostrou que todo aquele sofrimento não foi inútil. No final, o objetivo do Ishigami foi alcançado. O presidente ainda reprovou a violência que o Ishigami usou no momento de ira dele sem tirar o peso do que ele alcançou. E ainda por cima ofereceu um espaço no conselho estudantil para o Ishigami poder voltar bem para a escola. Ele foi simplesmente perfeito. Pô, agora com certeza dá pra entender o porquê de o Ishigami ser tão próximo desse cara. Enfim, pro Ishigami, finalmente tudo tinha acabado. Ele não precisava mais esconder a verdade e ainda tinha alguém que estava do lado dele nessa história. Ele foi salvo. Isso pelo esforço em conjunto de todo o conselho estudantil, que agora sabem como o coração do Ishigami é gigante. E por isso, pro Ishigami não importa o que o resto das pessoas achem. Agora, as pessoas que importam pro Ishigami já sabem o que aconteceu de verdade. E isso não quer dizer que ele superou completamente o passado, ou que ele chegou na melhor versão dele mesmo. Na verdade, ele tá só no começo. Como eu disse lá no começo, ainda existem muitos pontos onde ele tá insatisfeito com ele mesmo. Mas mesmo que o caminho pareça difícil, ou que o passado volte a doer às vezes, ele sempre vai poder olhar pra frente. Porque lá, as pessoas que sabem quem ele é de verdade só aumentam. Mas enfim, eu acho que isso é tudo que eu tenho pra falar por hoje. Mas não vai embora ainda, porque eu quero discutir algumas coisas. Eu acho que eu só queria falar um pouco sobre a história do Ishigami, porque ela me chamou um pouco de atenção. Como eu disse, ela realmente me surpreendeu. Não foi bem do nada, mas é algo estranho de se ver no anime tão descontraído quanto Kaguya-sama. Eu também acabei gostando bastante da história em si, mesmo que eu ainda tenha meus problemas com ela. Tipo, eu acho que a mensagem que fica é um pouco trágica, um pouco amarga. Porque se você for parar pra rever essa história inteira, o que parece que eles tentam deixar implícito é que o Ishigami se fodeu porque ele foi gentil com a menina. O que não tá necessariamente errado, mas... puta que pariu, mano. Que lição mórbida, tá ligado? Ele também acabou tomando várias decisões pela menina, o que eu acho meio ruim da parte dele. Mas ao mesmo tempo eu também acho que reflete muito o personagem que acredita que a felicidade é o mais importante, independente se você sabe da verdade ou não. O que fica meio que claro no final ali do arco dele com o Otomo. Além disso, o Gumo, né? Eu não falei o nome dele em nenhum momento do vídeo. Eu acho que ele é um personagem muito forçado, cara. O moleque apanhou pra cacete e, tipo, manteve a compostura, tipo, o tempo todo ali, tá ligado? Nenhum moleque de ensino médio faria um bagulho desse tipo. Mas eu não sei. Deixa seu comentário aqui embaixo se você discorda de mim ou acha alguma coisa diferente. No mais, eu acho que é isso. Se você gostou de mim ou gostou do vídeo, tenta dar uma chance pros outros vídeos do canal também. Deixa o like aqui e se inscreve se você gostou do que viu. E eu acho que é isso. Nos vemos por aí.